Meu nome é Helena Duarte, tenho 33 anos e, durante quase toda a minha vida, acreditei que minha mãe era a pessoa que mais queria me ver vencer. Hoje sei que algumas pessoas conseguem sorrir enquanto planejam, exatamente o momento em que você vai cair. Eu trabalhava como arquiteta em São Paulo, em um escritório conhecido na Vila Madalena. Tinha construído minha carreira sem a ajuda da família. 10 anos estudando, noites viradas, projetos recusados e uma quantidade de não que quase me fez desistir. Quando finalmente comecei a ganhar respeito na profissão, meu avô morreu. Meu avô, Augusto Duarte, era diferente de todos nós. Tinha uma pequena rede de lojas de materiais de construção no interior de Minas Gerais e uma maneira simples de enxergar as pessoas. Para ele, família não era quem aparecia nas fotografias. Era quem permanecia quando ninguém estava olhando. Na última vez que o vi, 3 semanas antes de morrer, ele segurou minha mão e disse: Helena, quando eu partir, não aceite que ninguém transforme meu último presente em uma dívida. Eu ri sem entender. Ele apenas sorriu. Você vai entender quando chegar a hora. Chegou. No dia do funeral em Belo Horizonte, minha mãe, Patrícia, chorava na primeira fila. Eu estava ao lado dela, tentando controlar a dor, quando percebi uma coisa estranha. Ela não olhava para o caixão. Ela olhava para mim. Naquela noite, enquanto os parentes ainda estavam reunidos na casa do meu avô, ela se aproximou e apertou meu braço. Precisamos conversar sobre o testamento. Agora, ela respirou fundo. Seu avô deixou algumas coisas complicadas. Eu não sabia que ele havia deixado $5 milhões para mim. Descobri 3 dias depois no escritório de um advogado chamado Marcelo Nogueira. Quando ele leu o valor em voz alta, minhas mãos ficaram frias. Os 5 milhões. Meu avô tinha deixado tudo para mim. Investimentos, propriedades e participação em uma empresa familiar. Minha mãe ficou em silêncio. Depois sorriu. Um sorriso pequeno, educado, quase carinhoso. Filha, ela disse, você não entende de dinheiro. Deixe que eu cuide disso. Foi naquele momento que percebi que talvez o último presente do meu avô não fosse apenas uma fortuna. Talvez fosse um aviso. E eu ainda não fazia ideia do preço que minha mãe estava disposta a pagar para tomar aquilo de mim. Eu deveria ter desconfiado daquele sorriso. Mas quando alguém é sua mãe, você passa anos procurando desculpas para coisas que, em qualquer outra pessoa, chamaria de crueldade. Nos dias seguintes, Patrícia começou a aparecer no meu apartamento em São Paulo sem avisar. Levava comida, perguntava sobre meu trabalho e falava sobre meu futuro como se nada tivesse mudado. Você está sobrecarregada, Helena. 5 milhões não são brincadeira. Você precisa de alguém experiente. Eu recusava educadamente. O advogado do meu avô vai cuidar disso. Ela mudava de assunto. Até que numa segunda-feira recebi uma ligação do meu sócio, Rafael. A voz dele estava estranha. Helena, você pode vir ao escritório? Quando cheguei, ele me esperava com 2 documentos sobre a mesa. Meu nome estava em ambos. O primeiro era uma denúncia formal enviada ao Conselho Profissional de Arquitetura. O segundo era uma reclamação de um cliente, alegando que eu havia falsificado documentos de um projeto. Eu fiquei olhando para aqueles papéis sem conseguir respirar direito. Isso é mentira. Rafael não respondeu imediatamente. Eu sei. Então por que você está me mostrando isso? Ele baixou os olhos. Porque a denúncia veio acompanhada de arquivos que parecem ter saído do seu computador. Meu estômago virou. Naquela mesma semana, o escritório recebeu uma notificação sobre uma suposta irregularidade em um projeto importante que eu havia liderado. O contrato foi suspenso. Meu nome começou a circular entre profissionais da área. E então aconteceu algo ainda pior. Meu registro profissional entrou em análise. Se o conselho concluísse que eu havia cometido fraude, eu poderia perder minha licença. Minha carreira, construída durante uma década, estava desmoronando em poucos dias. Naquela noite, liguei para minha mãe. Você sabe alguma coisa sobre isso? Houve um silêncio longo. Helena, talvez seja melhor você se afastar dos projetos por enquanto. Por quê? Porque você está emocionalmente abalada. E pessoas abaladas tomam decisões ruins. Aquilo me atingiu. Você sabia? Ela suspirou. Estou tentando proteger você. Desliguei o telefone tremendo. 2 dias depois, meu advogado recebeu uma mensagem anônima contendo documentos que poderiam provar minha inocência. O problema era que faltava a página principal. A única pessoa que tinha acesso à versão completa daqueles arquivos era alguém, da minha própria família. Naquela madrugada, abri uma caixa antiga que meu avô havia deixado no meu apartamento. Dentro havia uma fotografia dele comigo, um molho de chaves e um envelope lacrado. Na frente, escrito à mão, havia apenas uma frase. Helena, abra somente quando alguém tentar tirar de você aquilo que eu lhe deixei. Eu soube naquele instante que meu avô tinha previsto alguma coisa.
Só não sabia que a pessoa que ele estava tentando me proteger era minha própria mãe. Abri o envelope com as mãos trêmulas. Dentro havia uma carta, uma cópia de um contrato e um pequeno pendrive. A carta começava assim: Helena, se você está lendo isto, alguém tentou usar sua carreira contra você. Parei de respirar por alguns segundos. Meu avô explicava que, meses antes de morrer, havia descoberto que alguém tentava transferir parte dos investimentos para uma empresa controlada por minha mãe. Ele não tinha provas suficientes para acusá-la, mas tinha tomado precauções. No pendrive havia registros bancários, e-mails e cópias de contratos. Tudo levava à mesma conclusão. Minha mãe estava tentando assumir o controle da minha herança. Mas havia algo ainda pior. Ela havia enviado documentos falsos ao conselho profissional, usando informações que só poderiam ter vindo do meu escritório. Eu precisava agir antes que fosse tarde. Na manhã seguinte, entreguei todo o material ao advogado Marcelo. Ele ficou em silêncio durante vários minutos. Helena, seu avô sabia exatamente o que estava fazendo. Isso pode limpar meu nome? Pode fazer mais do que isso. Marcelo me mostrou uma cláusula escondida no contrato do testamento. Se alguém tentasse obter minha herança através de fraude, coerção ou manipulação, essa pessoa perderia qualquer direito sobre os bens que Augusto tivesse deixado fora da transferência principal. Minha mãe não sabia disso. E foi exatamente aí que ela cometeu o maior erro. Naquela tarde, Patrícia apareceu no meu apartamento. Ela entrou chorando. Filha, eu não queria que chegasse a esse ponto. Que ponto? Ela colocou um documento sobre a mesa. Era um acordo. Se eu assinasse, entregaria a administração dos 5 milhões a ela. Em troca, ela retiraria as acusações contra mim. Olhei para o papel. Por um instante pensei em aceitar. Minha carreira estava em risco. Meus colegas estavam me evitando. Eu mal dormia. 5 milhões pareciam menos importantes do que recuperar a vida que eu tinha antes. Minha mãe percebeu minha hesitação. Você ainda pode consertar tudo, Helena. Então ela disse uma frase que mudou minha decisão. Seu avô teria preferido que o dinheiro ficasse com alguém responsável. Eu levantei os olhos. Você realmente acha que foi por isso que ele deixou tudo para mim? Ela não respondeu. Naquele momento, percebi que ela não estava tentando salvar minha carreira. Ela estava usando minha carreira como arma para me obrigar a entregar a herança. Peguei o documento, rasguei ao meio e coloquei os pedaços sobre a mesa. Então vamos descobrir quem realmente está por trás disso. Minha mãe perdeu o sorriso. E pela primeira vez eu vi medo nos olhos dela. Na manhã seguinte, Marcelo entrou na sala de audiência carregando uma pasta azul. Minha mãe estava sentada do outro lado, acompanhada de 2 advogados. Ela parecia tranquila, mas eu conhecia aquele rosto. Era o mesmo sorriso que usava quando queria fingir que tinha controle. O conselho profissional havia recebido nossas provas, e uma investigação independente descobrira algo que ninguém esperava. Os arquivos usados contra mim tinham sido alterados, e o computador de onde partiram os documentos estava registrado em uma empresa administrada pelo meu próprio tio. Irmão da minha mãe. Quando Marcelo apresentou os registros, minha mãe ficou imóvel. Mas ainda havia mais. O pendrive do meu avô continha uma gravação feita poucos dias antes de sua morte. Na gravação, ele falava diretamente comigo. Helena, se alguém tentar destruir sua profissão para controlar seu dinheiro, não negocie com essa pessoa. Procure a verdade. O dinheiro pode ser perdido. Seu nome não. Meus olhos se encheram de lágrimas. Meu avô tinha previsto exatamente aquilo. A investigação terminou 3 semanas depois. O conselho arquivou todas as acusações contra mim e confirmou oficialmente que eu não havia cometido nenhuma irregularidade. Minha licença profissional foi restaurada, mas minha mãe ainda precisava enfrentar a consequência mais difícil: o testamento. Marcelo apresentou ao juiz todas as provas da tentativa de fraude e explicou a cláusula, que meu avô havia incluído. Minha mãe não apenas perdeu qualquer possibilidade de controlar os 5 milhões. Ela também foi excluída de qualquer benefício adicional previsto no patrimônio. Quando a audiência terminou, ela veio até mim. Pela primeira vez não havia lágrimas falsas nem aquela voz doce. Você vai mesmo fazer isso com sua própria mãe? Eu respirei fundo. Durante anos eu tinha acreditado que ser filha significava perdoar tudo. Mas meu avô me ensinou outra coisa. Família não é uma licença para destruir alguém. Não fui eu que fiz isso com você, mãe. Respondi. Você fez isso consigo mesma. Ela ficou em silêncio. Meses depois, voltei ao escritório. Meu nome estava novamente na porta. Meus colegas me receberam de braços abertos, e eu percebi que minha carreira não tinha acabado. Ela tinha apenas sobrevivido ao pior teste da minha vida. Quanto aos 5 milhões, não entreguei o controle a ninguém. Criei uma empresa para administrar os investimentos, e reservei uma parte para bolsas de estudo, destinadas a jovens arquitetos que não tinham condições de pagar a faculdade. Também reformei a antiga casa do meu avô em Minas Gerais,
e transformei o lugar em um pequeno centro comunitário. Na sala principal, coloquei uma fotografia dele. Abaixo dela, escrevi: "O maior legado não é aquilo que alguém deixa. É aquilo que ensina você a proteger." Minha mãe nunca voltou a fazer parte da minha vida como antes. E pela primeira vez, eu não me senti culpada por isso. Eu tinha recuperado minha carreira, minha liberdade e a herança. Mas acima de tudo, tinha recuperado meu próprio nome. E descobri que esse era o único patrimônio que ninguém jamais conseguiria tomar de mim.